sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Você quer a glória? Então traga a arca. Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Quem quer resposta, queima incenso. Quem quer resposta, queima incenso. Quem quer a cura, toca no manto. Quem quer a honra, agita as vestes. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Quem mais poderia me livrar? Quem mais poderia me livrar e mudar minha sorte de uma vez? Prostre-me ao chão, estendo a minha mão e toco no altar. Eu alcançarei o favor do rei, toco no altar. Eu alcançarei o favor do rei, toco no altar. Então toque no altar, meu irmão. Toque no altar. Toque no altar. Toque no altar. Toque no altar. Aleluia, toque no altar. Aleluia, paz do Senhor, queridos. Deus abençoe, boa noite a todos vocês. Prazer estar nesta noite com vocês, eu e a Raquel aqui em Pretória Oeste. Queremos dar bem-vindo aos irmãos que já estão ligados nesta noite e enquanto nós vamos dando oportunidade para mais um ou outro irem entrando, nós vamos ler a palavra do Senhor e convido você para nós abrirmos nossas Bíblias. E levo a vossa atenção no livro de Atos, nessa noite. Se você tem sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 18. Nesta noite nós, mais na frente, vamos estar orando. A Raquel vai fazer alguns pedidos de oração por alguns irmãos. Talvez alguns de fora não estão sabendo dos acontecimentos. Os nossos aqui de Pretória, com certeza, têm o conhecimento de algumas situações aí que nós precisamos orar nessa noite. Nós queremos utilizar também um pouco do nosso tempo em
oração e depois vamos dar a oportunidade ao pastor. O pastor que vai estar pregando nesta noite é o pastor Alexandre Joca, ele é do ministério ali do Brasil, na Assembleia de Deus do Ceará, e de momento está cooperando com o meu pai, é o pastor que está ali ao seu lado, e claro, de que tem estado ali já por um tempo, e nessa noite ele vai nos trazer a meditação da palavra de Deus. E em Atos, capítulo 18, nós lemos no verso 9. Se você tem sua Bíblia, nós estamos numa noite de ensino, então, por favor, que todos tenham suas Bíblias, canetas, lapiseiras, lápis e papel para tomar nota e fazermos anotação para aprendermos a palavra. Muito bem. Atos 18, verso 9, diz o seguinte: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. A palavra aí ensina-nos nesta noite, queridos irmãos, de que Deus tem muita gente ainda por salvar. E eu diria, Deus tem muita gente por salvar aqui em Pretória, Deus tem muita gente para salvar ali em Angola, Deus tem muita gente para salvar em Moçambique, nos Estados Unidos, ao redor do mundo, onde quer que nós estejamos, Deus tem muita gente ainda por salvar. E a Bíblia Sagrada diz, então, a nós: não temais, porque eu sou contigo. Eu sou contigo não significa de que nós não vamos ter tribulação. Quando ele diz eu sou contigo, não significa de que não vai haver dificuldades. Quando ele diz eu sou contigo, não significa que não vai ter pandemia, nem crise, nem confinamento, nem quarentena. Quando ele diz eu sou contigo, significa aquilo que realmente ele fala lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Então, nesta noite, estamos juntos, queridos irmãos, nesta noite que você aí em casa, com os seus familiares, com os seus pai, mãe, filhos, tio, não importa com quem você estiver, vamos unir-nos em oração nesta noite. Vamos pedir a graça do Senhor para que aquilo que nós formos ouvir nesse tema desta noite do pastor Alexandre Joca, quando ele vai falar no tema restauração espiritual, então de que eu e você possamos estar restaurados para não apenas estarmos esperando a vinda do Senhor Jesus, mas não estarmos calados. Vamos pregar, vamos falar, vamos testificar, vamos compartilhar da palavra de Deus onde quer que nós estejamos. Vamos orar ao Senhor. Pai da glória, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pedimos as tuas misericórdias sobre nossas vidas. Senhor, utiliza não apenas o preletor desta noite, mas o nosso jovem, o Nino, que vai fazer o louvor nesta noite. Que o nosso louvor, que o nosso cântico, que a nossa adoração, Senhor, seja realmente um sacrifício vivo para Ti. Senhor, te agradecemos por esses que já estão entrando em linha, esses que disseram, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai da glória, se eles estão ali em Angola, no Brasil, Senhor, se eles estão aqui em África do Sul ou em outro lugar qualquer, não importa, Senhor amado, que cada um de nós possamos juntos, Senhor, entendermos de que esta hora é a hora da igreja, é a hora da igreja brilhar como luz, como sal da terra, quando nós falamos de Cristo para uma vida necessitada. Senhor, oramos, Senhor, para que a nossa boca seja realmente uma boca que fala das grandezas de Deus. Que a nossa língua seja uma língua que realmente glorifica o nome do Senhor, não porque estamos em um concerto, em um show, em uma campanha ou em uma conferência, mas aonde nós estivermos, seja ali, Senhor, do lado da mulher, do lado do poço,
quando ninguém a via, quando ninguém estava com ela, mas tu tivesse, Senhor, o amor, o carinho de falar da tua palavra a uma pessoa. Senhor, mesmo que estejamos ao lado de uma pessoa cruenta e pária da sociedade, alguém que nós até, quem sabe, não gostaríamos de convidar para a igreja, de tão ruim que a pessoa é, como aquele ladrão do lado de Jesus. Mas Jesus tomou a oportunidade para dizer a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, que a nossa boca, como nós lemos em Atos 18, não tenha medo de falar, porque sabemos que muita gente tu ainda tens nesta cidade. É o que nós te pedimos, é o que nós te rogamos, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu vou deixar a minha esposa para dar uma saudação neste momento e depois vamos pedir ao Nino para fazer o louvor nesta noite para nós. Senhor, queridos irmãos, bom ver os irmãos aqui conosco, a MC, quando é que a MC vai cantar, também louvar o Senhor para a gente, né? A Aline está aí, o pastor Obed, o Delcio, o pastor Alexandre já está nos vendo, graças a Deus. A Dúnia nunca falta, o Delcio, o ancião Arlindo, o Cléusio, o Célsio, né? Aqueles que eu posso ver, estão todos aí, cada vez está chegando mais, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Toda sexta-feira a gente tem culto e toda sexta-feira o Senhor nos surpreende com palavras maravilhosas que tocam no fundo do nosso coração. Semana passada foi o pastor Obed, foi uma bênção tremenda, e hoje será o nosso pastor Alexandre também, que conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer ele ali na Betânia, né, com a sua esposa, a irmã Rose, né, Rose e o Tiaguinho, né, e que o Senhor possa abençoar e usar o pastor grandemente. Aleluia. Amém. Nino, tem a palavra, faça o louvor. Eu não sei se você hoje vai tocar bateria, pandeiro, acordeon, sanfona ou violão, mas fique à vontade, leve-nos a Deus em oração. Eu acho que a banda toda aqui, é a banda toda. Saúdes, irmãos, com a paz do Senhor, amém? A minha internet está meio ruim, então, se eu cair, pastor, a irmã Raquel, só vai com o hino. Ok, o primeiro louvor que vamos cantar chama-se Bendito é o Teu Nome. É muito simples e quero convidar os irmãos a adorar, porque bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É assim. Cada bênção derramada, mundo em louvor. E quando a escuridão me assola, sempre direi: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu santo nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu santo nome. És tu quem dirá, és tu quem dirá. Eu escolho dizer: Deus, bendito é o teu nome. És tu quem dirá, és tu quem dirá. Eu escolho dizer: Deus, bendito é o teu nome. Oh, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome. Ali onde você está, canta: bendito é o nome, bendito. Sem coisa. Parece que nosso irmão Nino congelou, ou a internet dele caiu, e, portanto, nós vamos cantar um corinho enquanto ele vai entrando. Aleluia. Ei, glória. Muda-me, Senhor. Estamos aprendendo, pastor Júlio.
Aleluia! Né, pastor Bedes? Glória. Meu microfone estava fechado. Hein? Não, ele Não? está congelado. Nosso irmão Nino está com a sua internet congelada. Raquel, canta aí para nós continuarmos a louvar o Senhor. À vontade. Levanto minhas mãos, ainda que não tenha forças, levanto minhas mãos, ainda que tenha 1000 problemas, quando levanto mãos, começo a sentir a unção em Jeová tu me dás. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir o fogo. Quando levanto minhas mãos, minhas cargas se vão, novas forças tu me dás. Tudo isso é possível, tudo isso é possível. Vai, Nino. Já conseguiu de novo? Ai, cabinda o Nino, né? Põe o seu microfone. Canta, Nino. Não, uma música parou, uma música... A gente tá te ouvindo, vai lá, canta, Nino. Testando, vamos à segunda rodada. Vamos lá. Achei que eu... Misericórdia. Anelo conhecer Espírito Santo, anelo sempre estar perto de ti, porque sei que hei falhado, tua presença descuidado, vem e limpa todo o mal que há em mim. Anelo conhecer Espírito Santo, anelo sempre estar perto de ti, porque sei que hei falhado, tua presença descuidado, vem e limpa todo o mal que há em mim. Como pomba com tua graça, hoje descende, como azeite derramado, unge-me, como fonte de água viva, sacia meu ser, chama de fogo, vem e purifica-me, como pomba com tua graça, hoje descende, como azeite derramado, unge-me, como fonte d'água viva, sacia meu ser, chama de fogo, vem e purifica-me, chama de fogo, vem e purifica-me. Aleluia, muito obrigado, Nino, Deus te abençoe. Amém. Sabemos que estavas tendo aí um bocadinho de problemas com a conexão. E assim, aos irmãos que são de fora, a conexão aqui em África é quando Deus ajuda.
a banda larga aqui é daquelas bem estreitinha, né? Mas, graças a Deus, obrigado, Nino, pelo teu esforço, pela tua compreensão. Não queremos gastar tempo, mas apenas para dizer, se você tem um pedido de oração, então vai escrevendo aqui no chat do Zoom, que nós vamos anotando para que no final do culto possamos estar orando. Então, por favor, escreva. E se você quiser mandar o pedido de oração para a Raquel no seu telefone, ela está aqui anotando também os pedidos de oração das pessoas, no seu número, que é o 0027 8388 66 739, e ela vai pegando os pedidos de oração para, no fim, estarmos orando. Muito bem, alguns anos atrás, estando eu ali nos Estados Unidos, então, em uma das Agabes, em uma das conferências missionárias, conheci, então, o pastor que fora convidado pelo meu pai, pela Vânia, que já tinha alguns anos de conhecimento, de estando lá com ele, com a sua irmã, com o ministério, até algumas pessoas da Igreja Betânia estiveram lá no Brasil, na sua igreja, e depois de um tempo, então, quando também estou chegando nos Estados Unidos, a Vânia disse, olha, o pastor está vindo e ele estará aí apoiando, ajudando, então temos o privilégio de, nesta noite, termos conosco o pastor Alexandre Joca, a sua esposa, não sei se está aí do lado, mas se estiver, com certeza poderá aparecer, o Tiago também, né, o seu filhinho. O pastor Alexandre tem um ministério ali no Brasil, tem uma experiência missionária muito grande, e é um prazer, pastor Alexandre, é um prazer tê-lo conosco nesta noite. Não quero gastar do seu tempo, mas apenas para dizer bem-vindo ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Tenha a palavra, pastor Alexandre, por favor, em nome de Jesus. Bem-vindo. Amém. A paz do Senhor, pastor Júlio, a paz do Senhor a todos os irmãos, é uma alegria. Só confirmar aí se o áudio está chegando bem. Está tudo ok? Amém. Uma alegria estar aqui com os irmãos, enquanto o irmão Nino estava louvando, nós estávamos adorando. Eu estava relembrando algumas promessas de Deus na nossa vida, e como o senhor bem falou, há alguns anos conhecemos a irmã Vânia, e ela é testemunha de quando nós conversávamos com ela ali no Brasil, com o pastor Douglas, nosso amigo americano aqui de Indiana, acerca do nosso desejo de estar na África. E hoje eu estou na África, né? Com Deus, estou falando aos irmãos africanos, estou falando aos irmãos de outros países também, mas particularmente a África. O desejo, só que, como a Bíblia diz, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus, os planos de Deus, são mais sublimes do que o nosso. O meu plano para a África era que do Brasil eu ia à África. Mas o plano de Deus era, você vai para Betânia, você vai para os Estados Unidos e vai estar em um contato bem maior com a África. E, no tempo que dá permissão de Deus, nós poremos os pés nessa terra, né? Em nome de Jesus. Mas já nos sentimos na África, já nos sentimos mais ligados à África através, né, da sua pessoa, pastor Júlio, quando oramos pelos missionários, oramos pela família Cabral, oramos e apresentamos a sua vida e a vida da sua família como referência aí na África para a glória de Deus. Amém? Rapidamente, só cumprimentar, permita alguns nomes que eu ainda não identifico, mas a pessoa do pastor Obed, né? É um prazer estar lhe reencontrando por aqui, e a irmã Marisa, lá no Brasil, e a todos os irmãos. Amém? É uma honra muito grande podermos cooperar, é uma grande responsabilidade também, e uma honra muito grande poder cooperar com os irmãos nessa noite, nessa tarde aqui na América, nessa noite aí na África. Amém? Nós gostaríamos de convidá-los a ler um texto bíblico conosco, um texto bem conhecido no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 21. Nós vamos tomar por base 4 versículos apenas para caminharmos um pouco num caminho conhecido na meditação desse texto
e principalmente das duas pessoas que centrais nesse texto aqui. João, capítulo 21, versículo 1 até o versículo de número 4. Glória a Deus. Quero cumprimentar também o irmão Arlindo. Deus abençoe. Um grande abraço. João, capítulo 21, versículo 1 ao 4, que nos diz assim a palavra de Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe também: nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Amém? Este encontro, esse momento, esse encontro de Jesus com os discípulos, ele estava no projeto de Jesus. Eu quero lembrar aqui que em Marcos 16, quando o anjo entrega a mensagem ali para as mulheres, ele dá uma mensagem, nós podemos dizer um convite. Um convite, eu sempre sinto como um convite geral para todos os discípulos, mas ele manda um convite personalizado para Pedro. Ele diz: ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós se encontrar convosco na Galileia, contextualizando aqui, parafraseando. E aqui nós vemos o momento desse encontro. Mas eu queria, nessa rápida introdução, pegar o primeiro versículo como exemplo do momento que estamos vivendo e depois centralizarmos no que queremos meditar um pouco sobre a caminhada de Pedro com Jesus. O versículo 1 do capítulo 21 diz: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. O momento que nós estamos vivendo, o mundo vive com características tão diferenciadas, com situações tão diferenciadas, com o novo, né? Tendo que nos adaptar com novas modalidades de trabalho, com novos cuidados para com a saúde, com a nova maneira de nos relacionarmos nos nossos relacionamentos sociais. Eu não sei se aí na África os cultos já recomeçaram, no Brasil em algumas regiões já recomeçaram, e também não sei como é a cultura, mas acredito que a cultura do africano é de abraçar-se, de congratular-se, de estar próximo. Então, tudo isso para nós é novo, todos esses cuidados, essas restrições, essa forma, a própria maneira de nós estarmos. Eu acho que eu ouvi o pastor Obed falando alguma coisa, não sei se relacionado a isso, estamos aprendendo a lidar com essa nova modalidade de culto de ensino, não é? Através das redes sociais, das ministrações, as comunicações, então tudo é novo. Só que nós temos que lembrar que vai haver um depois. Depois disso, Jesus, que se manifestava e falava conosco antes disso, que está falando conosco durante isso, também vai continuar se manifestando depois disso. E depois disso, nós temos que estar preparados para cuidar de pessoas que ficaram pelo caminho, que desanimaram, que vão viver uma nova realidade, que vão se deparar com datas específicas que vão marcar ou marcar a família de uma forma muito forte, porque perderam entes queridos. Nós temos um caso na nossa família, perdemos um cunhado recentemente, e essa semana eu ouvia a minha sobrinha dizer: está chegando o Dia dos Pais. Está chegando o Dia dos Pais para muita gente, no caso do Brasil, que é agora, para muita gente que perdeu seus pais. Vai chegar o novo Dia das Mães, vai chegar o próximo Natal. Depois disso, nós temos que estar preparados para lidar com toda essa situação.
não é? Estamos preparados pelo Espírito Santo, porque Jesus vai continuar manifestando de sua graça. Jesus vai continuar manifestando do seu amor. Jesus vai continuar dando chance. É aqui que nós queremos entrar propriamente na palavra de restauração, dando chance àqueles que falharam no meio dessa pandemia, aqueles que duvidaram, aqueles que fracassaram. Jesus quer restaurar essas pessoas. Jesus quer buscar estas pessoas, tratar com elas, redirecionar a sua vida, comissionar as suas vidas para uma nova chance, para um novo tempo, para um tempo de restauração. Porque enquanto a igreja estiver na terra, enquanto aguardamos o arrebatamento da igreja, a igreja não pode recuar. Como dizia o pastor Júlio na ministração, na oração inicial, a igreja tem que continuar sendo militante. Mas dentro dessa igreja militante, nós, e aqui nós nos incluímos nisso, nós somos os Pedros que estão dentro dessa igreja. Nós nos parecemos com Pedro em muitas situações, alguns mais, outros menos, mas nós somos as pessoas que sentem medo, que sentem dúvida, que sentem a pressão do momento. A liderança, pastor não é super-homem, não é uma palavra específica a pastores, mas eu sei que os irmãos são preparados. Os líderes sentem a pressão de acordo com as regiões que estão uns mais, outros menos, mas nós inseridos dentro desse contexto. Louvado seja o nome de Jesus, que ele vai continuar se manifestando, chegando na nossa praia, preparando lá o fogo e dizendo: traga o peixe aqui porque eu quero estar convosco, porque eu tenho uma palavra de restauração para as vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E dentro dessa palavra, como nós dissemos, nós vemos duas pessoas em destaque aqui nesse texto: Jesus e Pedro. Nós vemos que este encontro foi preparado para os discípulos, mas Jesus tinha algo especial com Pedro naquele momento. Jesus tinha algo especial na vida de Pedro. O contexto vai mostrar isso. Quando você continua lendo o texto, nós vamos ver o célebre momento de Jesus, Pedro, tu me amas. Nós vamos ver nos versículos seguintes. Mas eu gostaria mesmo, os irmãos sabendo, de relembrar com os irmãos algumas características de Pedro. Lembre disso, o texto lá de Marcos 16, quando Jesus diz, o anjo diz para as mulheres: diga aos discípulos e a Pedro. Manda um convite personalizado para Pedro, porque certamente se o convite não chega para Pedro, Pedro não iria para o encontro. Porque se certamente o convite não fosse específico para Pedro, Pedro talvez nem soubesse, porque Pedro havia ele próprio se excluído do grupo, ou havia estar separado do grupo, e ele não tinha coragem para estar naquele encontro com todos os discípulos. Mas vamos recapitular algumas coisas acerca da vida de Pedro. O seu chamado, e é interessante, pastor Júlio e nossos irmãos que estão ouvindo, que o encontro do chamado tem uma certa semelhança com esse encontro de restauração. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20, vai falar de quando Jesus encontra Pedro, né? Pedro já havia sido comunicado pelo seu irmão André acerca de Jesus, mas quando Jesus encontra Pedro, Pedro está exatamente em uma pescaria frustrada. Jesus vai ali estar ministrando, toma o seu barco emprestado, e depois de uma pescaria frustrada, Jesus diz para Pedro: olha, vai ao mar alto, lança a tua rede para pescar. E ali Jesus dá a oportunidade a Pedro para ter a sua primeira manifestação de extrema sinceridade, né? Naquele diálogo, principalmente no Lucas capítulo 5, nós vamos ver Pedro dizendo para Jesus: Jesus, eu pesquei toda a noite. Quer dizer, o cara aqui da pesca, eu não sei se essa palavra cara soa diferente aí na África, mas o chefe aqui, o bambambam, o líder, o cara que sabe pescar sou eu. Mas eu vou pescar. E ali a sinceridade de Pedro já começa a se expor naquele texto, quando ele diz assim: olha,
eu vou pescar, mas eu vou pescar sob a tua palavra. Se der errado, o problema é teu, né? Mas se der certo, então eu vou pescar sob a tua palavra, porque o mar não está para peixe. Tá? No Brasil tem expressão assim, o mar não está para peixe. Eu sei o que é pescaria. E ali nós vemos que nesse encontro, e o encontro da restauração, também tem uma pescaria frustrada. Também tem, a Bíblia diz que Pedro, no versículo 3 do capítulo 21 de João, Pedro decide novamente pescar, quer dizer, voltar às mesmas práticas. Eu não sei se durante essa pandemia você foi tentado a abandonar alguma coisa e voltar às práticas antigas. Ele influencia os discípulos porque eles disseram, olha, nós vamos também. Disseram, também nós vamos contigo. Mesmo Pedro, naquela situação, era um líder que influenciava. Subiram logo ao barco, e naquela noite também nada apanharam. Quer dizer, tem a ver uma semelhança com Lucas capítulo 5. O encontro do chamado e o encontro da restauração. E ele já mostra a sua sinceridade logo de início. Mateus capítulo 14, 28 ao 31, vai falar sobre, né, quando Pedro anda sobre as águas, toma a atitude de andar sobre as águas, dizendo, Senhor, se é tu mesmo, eu vou ter contigo sobre as águas. E nós vamos ver durante toda a caminhada de Pedro com Jesus, um Pedro sanguíneo, extremamente sincero, extremamente impulsivo, extremamente afoito, né? Extremamente agindo por impulso, mas com um coração muito sincero. Me permita usar aqui essa palavra. Eu acredito que Pedro ele estava sempre dizendo assim, poxa, tentei acertar, mas errei de novo. Tentei fazer o meu melhor, mas errei de novo, né? Ele estava sempre indo com todo o impulso, mas dizendo, estou com vergonha do meu líder, errei de novo, né? Mas era alguém que agia com um coração muito sincero. E estava lá caminhando, pergunta no capítulo 18 de Mateus, ele pergunta a Jesus acerca do perdão. Ele vai dizer, Senhor, até quando nós temos que perdoar? Quer dizer, ele era sempre o porta-voz do grupo. Ele era sempre o que fazia as perguntas que todos pensavam em fazer, mas não tinham coragem de fazer, né? Ele era sempre aqueles que, a Bíblia não vai dizer isso, mas dá a entender que alguém olhava assim para ele e dizia, vai lá, nós estamos querendo perguntar, então não temos coragem, é contigo. E Pedro era tão sincero que há uma passagem muito interessante, que às vezes nós não damos muita atenção. Pedro pergunta a Jesus quanto seria o salário. Pedro pergunta a Jesus o que ganharia. E é interessante que Pedro aproveita-se das oportunidades, porque o diálogo termina com o jovem rico e o jovem sai triste por causa de coisas materiais. E aí era um momento bom para todo mundo ficar calado. Mas Pedro não fica calado mais uma vez. Pedro diz, já que está tratando de coisas materiais, eu vou pregar no meu estilo de brasileiro cearense, viu? Diz um amigo meu que talvez tenha sido a mulher de Pedro que cobrou Pedro em casa. Ela pergunta lá ao mestre lá como é que vai ser esse negócio, quem é que vai pagar as contas. Diz que é coisa de mulher, não sei se aí na África é também, né, pastor? Mas a Bíblia não diz isso. Mas que Pedro perguntou, a Bíblia diz. Pedro perguntou, aproveita a questão que está tratando de coisas concernentes à terra, porque eles teriam as suas contas a pagar, a sua família a manter, teriam todas as suas responsabilidades a cumprir. E aí Pedro diz, mestre, o que é que nós vamos ganhar te servindo? Resumindo, quanto é que vai ser a nossa manutenção? Como é que vai ser? Eu preciso ter uma resposta para mim, certamente, quem sabe, para a esposa, para a família. E Jesus não deixa de responder a ele. Jesus o responde, dizendo que quem lhe servisse com fidelidade, quer dizer, quando você lê essa resposta de Jesus, dá uma certa dó do jovem rico. Por que o jovem rico não esperou mais um pouquinho para ouvir aquela resposta de Jesus? Jesus prova o seu coração, não saindo da mensagem, e ele é reprovado por causa do seu coração que estava nas coisas materiais, mas ali estava um mestre que cuidaria deles em todas as áreas de sua vida. E Jesus ouve aquela pergunta honesta de Pedro
E Jesus lhe responde de forma tranquila, de forma honesta, de forma segura, dizendo: fique tranquilo, não é? Fique tranquilo. Venha pescar homens que eu pago as contas, né? Eu cuido de você. Eu vou suprir as suas necessidades. Eu que dei a missão, eu produzo os meios. Deus sempre vai produzir os meios e vai prover para o cumprimento de um propósito. Deus sempre vai prover todas as coisas, não só na vida daqueles que vivem integralmente no ministério, mas todos nós como servos de Deus. E principalmente diante de todo esse desafio econômico que o mundo está vivendo, o nosso Jesus vai sempre continuar cuidando de nós, provendo todas as coisas. Então esse era o Pedro, que vai de um extremo ao outro, que em João, no capítulo 13, ele vai dizer para Jesus: Senhor, eu não sou digno, tu não vai lavar os meus pés de forma nenhuma. Quando Jesus está dando a grande lição da humildade, Pedro vai de um extremo ao outro naquela passagem, quando diz: o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí ele vai para o outro extremo, né, usando uma expressão brasileira, do 8 ao 80, dizendo: Senhor, então banha-me todo, banha-me, né, completamente. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro com todo aquele olhar de compreensão. Quem sabe Jesus não dava um sorrisozinho assim, como o pastor Júlio está dando, dizendo: é você, Pedro, né? Você é esse camarada aí. Então, Jesus lhe dá nova lição espiritual, falando acerca da purificação, da regeneração quando viemos a Cristo, e da purificação diária pela palavra, e vai moldando, vai o moldando, até que chega o ápice, quando Jesus está já perto da crucificação, perto de ser entregue. E em Mateus 26, 31 a 35, Pedro vai dizer para Jesus, e diante de todos que ali estavam, né? Ele vai dizer: mestre, o senhor não vai para a cruz, o senhor não vai morrer, e se o senhor for morrer, eu vou morrer com o senhor, eu vou até a morte contigo. E Jesus tem paciência com ele, o avisa. E aqui eu quero ler com os irmãos Lucas 22, 31 ao 34, Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34, esse cuidado e esse amor de Jesus e a paciência de Jesus com Pedro, que diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Esta passagem é muito forte, não é? Jesus prevenindo a Pedro de toda aquela situação, e ainda ele corta a orelha de Malco, e aí chega o momento do ápice, o momento em que Pedro vai negar a Jesus 3 vezes, o galo canta. E é interessante notar, antes de falarmos sobre esse momento da negação, que não foi só Pedro, aliás, Pedro foi o que não fugiu, né? Os discípulos fogem, os discípulos saem todos, e Pedro fica no pátio do sumo sacerdote, observando de longe. Mateus 26, 56 e 58 diz que todos fugiram, mas Pedro seguiu de longe. Pedro ficou ali, até o momento que ele senta ali na roda daqueles homens em volta de um braseiro, e aí chega o momento da negação. Depois da negativa, nós sabemos, o galo canta. E eu estava lembrando, quando estava meditando nessa passagem, que há um livro no Brasil de um grande ensinador da Assembleia de Deus, chamado pastor Elianai Cabral, A Síndrome do Canto do Galo, que ele vem trabalhando a questão do canto do galo na consciência do ser humano. E eu quero dizer uma coisa sem medo de errar. O galo já cantou para mim e para você muitas vezes. Pode ter certeza disso. Porque se eu e você não tivermos ouvido o canto do galo em algum momento da nossa vida, aí é que nós estamos mal.
Porque ouvir o canto do galo, simbolicamente falando, é um sinal de que a nossa consciência está sensível a ouvir uma cobrança do Espírito Santo. Quem de nós aqui não se parece com Pedro em algum momento da sua vida? Quem de nós aqui não já se precipitou em alguma situação? Quem de nós aqui não já prometeu algo para Jesus e quando chegou a hora H, o momento, né, decisivo, nós falhamos em alguma coisa? Quem de nós aqui não já decepcionou Jesus em alguma situação? Fica essa pergunta de meditação para cada um de nós. Quem de nós aqui não chegou a esse momento? E quem de nós aqui já não ouviu o canto do galo? Já não ouviu a nossa consciência ser despertada, ser confrontada, ser exortada em algum momento, em alguma situação? Quem de nós? Certamente que todos nós, em um nível maior ou menor, na nossa caminhada cristã, já passamos por alguma situação assim. E o canto do galo fala de uma consciência despertada. Só que o canto do galo traz primeiro para Pedro tristeza. A Bíblia diz que ele sai, ele chora amargamente depois de ter cruzado com o olhar de Jesus. Lucas 22, 61 e 62 diz que após ter negado Jesus 3 vezes, Jesus olha para Pedro. Os olhares deles se cruzam. E aí a Bíblia vai dizer que a partir dali ele sai e ele chora amargamente. Há um texto em Coríntios que diz que a tristeza segundo Deus gera arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo gera morte. O verdadeiro evangelho, eu louvo a Deus por estar aqui com homens e mulheres e estar servindo numa igreja aqui nos Estados Unidos e ter pastores que me ensinaram o evangelho genuíno de Jesus. Não é o evangelho que nos mima no sentido das nossas vontades, é o evangelho que nos confronta e que em algum momento vai causar tristeza em nós, mas uma tristeza, segundo Paulo escreve, uma tristeza que gera arrependimento, não uma tristeza segundo o mundo que gera morte. Então Pedro precisava ser confrontado e ser gerado essa tristeza no seu coração de confronto da realidade de que ele em si próprio, na sua força, no seu fervor de impulsividade, ele não era o homem ainda preparado para liderar a igreja. Ele não era o homem preparado ainda para chegar a um Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Ele não estava no ponto, por mais boa vontade que estivesse, mas ele se coloca à disposição de Deus e naquele choque de realidade, quando ele se vê um Pedro agora abatido, triste, longe dos discípulos, numa luta espiritual, emocional, psicológica muito grande, em um confronto interno muito grande, quando ele se sente naquela situação. E aí já chegava agora o momento de que após a ressurreição, depois de já ter aparecido aos discípulos por 3 vezes, né, na terceira vez que aparece aos discípulos, chegou o momento do encontro de restauração. Louvado seja Deus. E quando chega esse momento, agora vindo novamente para o capítulo 21, para já começarmos a fazer a conclusão, quando chega esse momento, é interessante que o convite foi para ele, porque senão ele não iria na situação que ele estava espiritualmente, estava abatido. E o cenário do encontro de restauração parece com 2 cenários. Um eu já citei, outro eu vou citar agora. Com o chamado na pesca frustrada em Lucas capítulo 5. E o que estava ali na praia? A Bíblia diz que tinha um braseiro aceso. Versículo 9. Logo que saltaram da terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Tudo levava Pedro a meditar, primeiro, sobre o seu chamado tão sublime, que Jesus lhe havia chamado exatamente em um momento de uma pesca frustrada. E a segunda coisa que reportava o passado recente de Pedro era que ele havia negado Jesus após estar em um braseiro, em uma fogueira.
no pátio da casa do sumo sacerdote. Certamente que Pedro, quando olha para aquele braseiro, volta a lembrar aquele momento. E agora, o que se passava no coração, o que se passava na mente de Pedro era: como vai ser daqui para frente? Como é que Jesus vai tratar comigo? Será que eu vou ser exposto? Será que eu vou ser excluído de vez? O que vai acontecer? E aí nós vemos o lindo diálogo de Jesus com Pedro, quando Jesus lhe pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Jesus vai perguntando acerca do amor ágape incondicional, ele vai respondendo sobre o amor filial, né? O amor fraterno. Jesus pergunta-lhe novamente sobre o amor ágape, e por 3 vezes ele responde sobre o amor filéu, que é o amor fraterno. E aí Jesus vem e diz para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Se por 3 vezes você me negou, se no seu amor natural de fraternidade, de amor de amigo, de amor de companheiro, de amor nacionalista pela nação de Israel, porque todos eles tinham a expectativa da restauração de Israel para aquele tempo. Se você me amou como um líder, se você me amou como um amigo, nesse amor aí, não dá para você cumprir a missão nobre que eu tenho com você. O amor que nós vamos mergulhar, que nós vamos caminhar juntos, Pedro, é um amor maior, é o amor ágape, é o amor sacrificial. Eu dei a minha vida por vocês. E aí nós vamos ver que, segundo a tradição, Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, né? E como o destino de tantos outros apóstolos e discípulos. E aí Pedro, agora realmente restaurado por esse amor que lhe capacita a não depender mais das suas forças, mas para dizer: obrigado, Senhor. O Senhor acreditou em mim novamente. O Senhor não só me restaurou, não só me perdoou, não só me comissionou, mas o Senhor me manda aí para uma grande missão. Louvado seja Deus. E voltando ao canto do galo, e aqui eu já vou encerrando, quando alguém passa por um trauma muito grande na vida, seja em que área for, um assalto, um acidente, uma situação extrema que lhe abala o seu psicológico, todas as vezes que ele vê cenas que lembrem, pelo menos de longe, aquela situação, lhe abala o emocional. Quando Pedro estava naqueles dias ouvindo o canto do galo, eu acredito que em todo lugar tem, aí na África também tem galo para completar que canta fora de hora, né? Não só de madrugada, como canta fora de hora. Eu acredito que até a restauração, aqui é um pensamento meu, baseado nos fatos bíblicos, que até aquele momento da restauração, toda hora que Pedro ouvia um galo cantar, a tristeza lhe invadia a alma, porque ele lembrava que estava relacionado à negação. Mas a partir desse momento aqui da restauração, todas as vezes, até o final da sua vida, quando Pedro ouvia o galo cantar, era o canto mais bonito que ele podia ouvir, porque ele não lembrava mais da acusação, ele lembrava do tamanho do amor e do perdão. Então, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida. O galo da acusação vai morrer a partir de hoje. E a partir de hoje, quando você ouvir o galo cantar, que você lembrar do que aconteceu, você vai lembrar agora com gratidão, não mais com culpa, mas dizendo: Senhor, muito obrigado. Pode cantar, galo, porque eu estou ouvindo, agora eu estou sendo visitado pela graça do perdão e da restauração. A partir daquele momento, a partir daquele encontro, a partir daquela comissão de Jesus para ele, como se Jesus estava dizendo: agora você se converteu. Esquece esse negócio de se entristecer quando o galo cantar. Quando o galo cantar, você vai orar. Tá na hora de orar, está de madrugada. Então, quando o galo cantava para Pedro agora, era como se ele estivesse recebendo o abraço de Jesus, dizendo: lembra? Você falhou, mas eu te perdoei. Esquece esse negócio. Vamos para frente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante dessa situação que nós vivemos, diante desta pandemia, diante dos apertos, diante das dúvidas, diante dos desafios, diante da escassez, diante das percas,
o Senhor senta conosco na praia. Vai estar lá a brasa, vai estar lá o peixe, vai estar lá o pão, vai estar lá o momento de comunhão, para que nós possamos nos fortalecer e continuar servindo, continuar avante, continuar crendo, continuar dando frutos para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Obrigado, pastor Júlio, por esta grande oportunidade de estar cooperando com os irmãos. Amém, pastor Alexandre, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra. Para aqueles que talvez tiveram alguma dificuldade de conexão ou perderam um pouco aqui e acolá, apenas fazendo uma recapitulação breve, se o pastor Alexandre me permite, da sua linda mensagem sobre restauração, baseada em João 21, do verso 1 ao 4, é de que a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Deus sempre tem esse antes, esse durante e esse depois, assim como nós estamos passando agora esse momento do coronavírus. Sempre tem um momento antes que Deus nos prepara, que nós temos de nos preparar, e durante aquele momento de que eu diria que o povo está passando no meio do Mar Vermelho, o que é que vai acontecer? Será de que essa onda vai cair em cima de mim? Será de que vai tudo acabar? Mas depois da situação, depois dessa pandemia, depois das vicissitudes da vida, então Deus tem algo para nos ensinar. E, portanto, como ele leu em João 28:3, ele nos ensina aí de que Pedro volta às práticas antigas e em nossa caminhada espiritual, algumas vezes voltamos às caminhadas, ou melhor, às práticas antigas, voltamos àquilo que eu chamaria nesta oportunidade, pastor Alexandre, o pastor Obed, a Vânia e a todos os que pregam durante os cultos presenciais, não havia oportunidade de alguém bloquear. As pessoas tinham de ouvir, as pessoas tinham de agonizar, as pessoas tinham de talvez até chorar, porque a palavra estava batendo ali no culto, nos ouvidos da pessoa. Hoje, algumas vezes a pessoa pode até pôr o mute do pastor e o pastor está pregando e a pessoa não está ouvindo o que está saindo no Zoom, nem no Facebook, nem no Instagram. Ou seja, as pessoas escolhem. E Paulo falava a Timóteo de que nesses dias muitos escolheriam quem é que eles iriam ouvir, porque quando a palavra dói, a coisa mais fácil é nós deixarmos, é nós abandonarmos e até, infelizmente, como é o costume de alguns, dizermos, vou mudar de igreja porque, olha, Deus já não me quer nesta igreja. Isso digo eu agora, o pastor Joca não falou sobre isso. Depois ele falou, o pastor Joca falou sobre Lucas 21, ou melhor, 22, obrigado Sônia pela correção, do 31 ao 35, de que Deus, ele então nos chama de volta àquele momento da sua chamada, é o ouvir do cantar do galo, é aquele momento de repreensão, é aquele momento da dor, é aquele momento de que talvez nós ouvimos mais uma vez Jesus falar conosco. E essa tristeza, dizia o pastor Alexandre, nos traz ao arrependimento. Essa tristeza do Evangelho, essa tristeza, querido Cléusio, querido Délcio, querido Luzia, querida Aline, estou falando os nomes dos membros da minha igreja, querido Benjamin, Joshua e presbítero Arlindo, e todos esses que são daqui. Algumas vezes, quando o pastor fala uma palavra que parece mais dura, não é porque o pastor não gosta de você, mas é porque nos foi dado esse peso de falarmos a verdade para que a verdade vos traga ao conhecimento do arrependimento. Aleluia. E por fim, como diz o pastor, é o momento da restauração. E esse momento da restauração é o momento onde, então, Jesus pergunta a Pedro, e ele nos pergunta também, será que tu me amas? Depois de tudo isso, será que ainda me amas? E esta foi, em suma, queridos irmãos, aquilo que o pastor Alexandre nos trouxe nesta noite. Eu não sei se haverá um momento de pergunta, ou melhor, se alguém teria uma pergunta para fazer ao pastor Alexandre. Se alguém tiver uma pergunta,
então poderá fazê-lo, não há problema. Se alguém gostaria de um esclarecimento, ou talvez você está pensando sobre uma situação e a mensagem tocou no teu coração. Nossa noite de ensino não é uma via, é 2 vias, ou seja, nós falamos, mas queremos também que você possa dizer algo. Portanto, eu quero deixar esse momento aberto. Se você tem uma pergunta que queira pôr para o telefone da Raquel ou no chat, fique à vontade, porque se há alguma pergunta, queremos que o pastor Alexandre possa responder. Ou até, se você quiser pôr o seu microfone, poderá também fazer a sua pergunta nesta noite. Mas se não houver uma pergunta, nós gostaríamos de pelo menos deixar esse momento para o momento da oração, porque é um momento que nós temos por muito importante de estarmos em oração nesta noite. Eu vou me calar por alguns momentos e dar a oportunidade, se alguém quiser fazer uma pergunta ao pastor Alexandre. Se houver pergunta, escreva aí no chat, escreva no número da Raquel, que está no WhatsApp, para o pastor Alexandre. Aleluia. Eu creio que não há, eu creio que, pastor Alexandre, a mensagem foi bem compreensiva. Espero também que a minha recapitulação tenha sido bem compreendida. Então, eu vou pedir, amados irmãos, eu vou pedir nessa noite ao nosso querido irmão Délcio, o esposo da nossa irmã Luzia, para orar, para nos levar a Deus em oração, numa oração intercessória. Mas antes disso, Délcio, antes de você pôr o teu microfone e orar conosco e por nós, liderando a nossa oração, cada um vai orar em sua casa, cada um vai levantar o seu clamor, mas eu vou permitir que a Raquel possa, então, expressar aqui os pedidos de oração, os que eu escrevi e outros também que foram escritos aqui no chat, para que depois possamos orar, tá bom, Délcio? Raquel. Amém. Obrigada, pastor Alexandre, que saudade do pastor. E realmente nunca tinha ouvido esta analogia sobre o galo, né? A gente sempre olhava para o galo como sempre pensando no passado, mas agora, quando a gente ouvir o canto do galo, a gente vai sentir o perdão de Deus na nossa vida. Amém? Muito obrigada mesmo por essa palavra linda, maravilhosa. Nós queremos pedir oração pela família Bessa. Nós ontem já mandamos, eu creio que anteontem mandamos recado para a igreja. O diácono Samuel, ele está com o coronavírus, né? Ele pegou lá no trabalho, e a Eunice não sabia se tinha, então ela foi fazer o exame e hoje deu positivo também para a nossa irmã Eunice. Ainda estamos à espera também do Micael, mas cremos em Cristo Jesus que vai dar negativo e já cremos na vitória, né, ali do Sam e da Eunice, que em nome de Jesus já estão curados. Nosso irmão Delcio vai orar por eles. O irmão Guimarães, o diácono Guimarães pediu, eu creio que é o nome Tiago? Ok, esse é o Tiago. Ok. Eu quero falar do irmão Guimarães. Ele pediu oração pelo um senhor que faleceu ali no seu trabalho. Ontem teve um acidente ali, não foi de coronavírus, um acidente que houve, e ele faleceu. O irmão Guimarães teve que estar ali para prestar o socorro, também ajudar ali. Então, o Guimarães está pedindo oração pela família desse senhor que faleceu num momento tão difícil de que nós aqui estamos. Mas nós também queremos agradecer a Deus, porque Deus deu um livramento muito grande ao nosso pastor Carlos Santos ali de Centurion. Eu não vou agora falar o que aconteceu, mas, irmãos, foi um livramento assim que só vem na intervenção divina, só vem da parte de Deus. O pastor Carlos Santos chegou a desmaiar, foi para o hospital, mas não quebrou nada, não aconteceu nada. Hoje ele já está trabalhando, e quem olha assim, né, parece até que não aconteceu nada, mas foi muito grave o que aconteceu com ele. Mas a Sandra, ela lhe orou, e graças a Deus que Deus guardou ao pastor Carlos. Queremos também continuar pedindo pelo pai do Dion, que ainda está muito crítico no hospital, e a irmã do Dion,
que é o namorado, o Dione é o namorado da minha filha. A irmã dele também está com o coronavírus. O nome dela é Nandi. Peço oração também. E por último, queremos orar pelo nosso Tiago, né? O filho do nosso padrinho, pastor Obed. Tiago, vimos desse tamanho, agora já é um homenzão, né? Vamos orar por ele, pela sua vida espiritual, emocional, tudo aquilo que Deus precisa pela vida dele. Delcio. Amém. Irmão Delcio, pode pôr o microfone e nos liderar em oração. Depois da oração, pastor Alexandre, tem uma pergunta de uma das irmãs aqui da igreja, da Magnólia, chamamos ela de MC. Vamos fazer a pergunta depois, mas vamos estar nesse momento. Querido irmão Delcio, pode pôr o microfone, fica à vontade para nos liderar em oração. Irmão Delcio, desculpe, o seu microfone parece que está desligado. Perdão, eu sei que já estava orando, mas não conseguimos lhe ouvir. Talvez esteja num dispositivo que precisa clicar. Ok, Ótimo. Vou usar o outro. O pastor está conseguindo me ouvir? Ótimo. Adiante. Ok. Oramos. Pai nosso, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos hoje nesse estudo bíblico. Eu vou neste momento solicitar a tua misericórdia. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu venho pedir ao Senhor que o Senhor possa, Pai nosso, estender a tua mão rica cheia de bênção e curar, Senhor, a família Bessa que neste momento se encontra incomodada com o coronavírus. Porém, eu sei que o coronavírus é somente um nome. E o nome do Senhor é maior do que qualquer outra doença neste mundo. Eu tenho fé que o Senhor já estendeu a cura sobre a família Bessa, Pai Nosso. Também eu venho orar pelo irmão Guimarães, Pai Nosso, pela família do colega dele que faleceu, o colega que faleceu, Pai Nosso. O Senhor possa dar força, Senhor, àquela família, possa dar conforto. Eu agradeço também, Senhor, pelo livramento que o Senhor concedeu ontem ao pastor Carlos Santos, Pai Nosso. Eu não sei como te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus servos. Porque do mesmo jeito que a gente se levanta para orar, também o inimigo se levanta para tentar nos destruir. E esse é o Senhor que tem estendido a tua mão rica cheia de bênçãos sobre nós. Eu também peço, Senhor, esta oportunidade, Senhor, que o Senhor possa também tocar, Pai Nosso, no nosso amado Dion, Pai Nosso, e também na sua irmã, Anande, Senhor. Que o Senhor possa curar, Pai Nosso, o pai do Dion também, e o Senhor possa também estar com a irmã dele, Pai Nosso. E peço também uma bênção especial pelo Senhor Tiago, o filho do pastor Obed, Pai Nosso. Que o Senhor possa estar com ele, Pai Nosso. Possa derramar a tua mão rica cheia de bênçãos sobre os mesmos. E nós agora já iremos nos despedir aqui, Senhor. Iremos, cada um de nós, seguir o seu rumo com a sua vida, mas pedimos que o Senhor possa nos conceder, Pai Nosso, uma noite pacífica, uma noite cheia da Tua graça. E o Senhor sabe tudo aquilo que nós iremos pedir, também como aquilo que a gente não pediu, Pai Nosso. Eu estou confiante que o Senhor já nos concedeu a bênção. Nós todos oramos confiantes da Tua resposta, Pai Nosso. Amém. Muito obrigado, irmão Delcio. Deus te abençoe ricamente. Obrigado a todos que estiveram conosco em oração. Pastor Alexandre, antes de nós desligarmos do nosso culto, essa família, eles estão ali em casa, em família, e a mãe faz uma pergunta e a filha está fazendo outra, e são perguntas relacionadas a Pedro. O irmão falou muito sobre Pedro, e eles estão querendo saber a pergunta. Se eu estou fazendo a pergunta corretamente, espero fazer o jus da pergunta. Aqui ela quer saber se, para além de Pedro negar na hora da crucificação ou na hora que ele estava ali, ou seja, ela gostaria de saber biblicamente
se Pedro, então, acompanhou tudo, ou seja, será que Pedro estava ali com Jesus para ver tudo aquilo, ou será de que Pedro ouviu isso de outros? Ou seja, a pergunta básica aqui é Pedro negar na hora da crucificação. Será de que ele estava ali com Jesus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, pastor Alexandre, vai um pouquinho mais além, e a nossa querida irmã, ela começa agora a falar sobre a questão de comer comida com sangue. O tema talvez está um pouquinho fora do tema, mas não há problema. Ela quer saber, será de que comer a cabidela, o pastor não conhece cabidela. Cabidela, para os angolanos que estão aqui na chamada, é um prato angolano que é frango com sangue do frango. Portanto, a pergunta aqui bem prática, né? Será de que é lícito ou não nos dias de hoje nós, então, ainda dizermos que não pode comer um prato que é feito com sangue de animal. Pastor Alexandre, por favor, tem a palavra para responder. Tem outra pergunta? Perdão, tem uma terceira pergunta. Ok, estou vendo aqui. A terceira pergunta da irmã Marisa para o pastor responder. Não sei se está conseguindo ler aí no seu chat, pastor Alexandre, mas está aqui. A irmã Marisa pergunta, ela gostaria de saber se hoje, na atualidade do Nordeste, prega mais o evangelho da cruz ou se é o evangelho da prosperidade, ou seja, o que é que está acontecendo no Nordeste de hoje, lá no Brasil. Pastor Alexandre, tem a palavra. Pois não. Bem, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Se quando Pedro nega a Jesus, se ele acompanhou depois da negativa ou até a negativa? É isso que eu não entendi bem. Não, se ele simplesmente estava ali. A pergunta é se ele estava com Jesus, acompanhando todo o momento da cruz para ver tudo isso. Se ele acompanhou todo esse momento. Após, não é isso? Após a negativa, os fatos que se desenrolaram, é isso? Nós só podemos ir até onde a Bíblia nos diz, até onde a Bíblia nos permite. A Bíblia vai dizer, Lucas 22, 61 e 62, que após ter negado Jesus 3 vezes, Jesus olha para ele e ele se retira, né? E chora amargamente. Então, a Bíblia não vai dar os relatos ou um versículo, até onde eu sei, os irmãos podem me ajudar, tem o pastor Obed, a Vânia, que Pedro estivesse acompanhando a crucificação. Ele pode ter estado acompanhando a crucificação, pode ter estado. Mas aqui, Lucas 21, 61 e 62, diz que após ter negado Jesus 3 vezes, Jesus olha para ele, e aquele olhar marcante de Jesus para Pedro, Jesus estava falando pelo olhar, dizendo assim, eu te avisei que isso ia acontecer, né? E a Bíblia diz ali que ele se retira. Então, se ele teve forças para acompanhar a crucificação em si, eu não tenho esse versículo que prove que Pedro estava lá, né? Ele pode ter estado, pode não ter estado, mas eu peço ajuda aos universitários, a irmã Vânia, o pastor Obed, pode responder. Se há um versículo específico que Pedro estava olhando, acompanhando a crucificação. Permita-me, pastor Júlio, né? Exatamente, não existe nenhum versículo dizendo de que Pedro estava na cruz, não é? Apenas a Bíblia indica de que o apóstolo João estava presente durante toda a crucificação, não é? Juntamente com Maria, juntamente com as mulheres, o qual ele se refere também, ou seja, aquilo que ele vê, o Jesus crucificado que ele vê, e depois vê a comparação dele em Apocalipse, na ilha de Pátimo, glorioso, não é? Mostra para ele, e ele vê essa glória, mas quanto aos demais versículos, a Bíblia fala de que no Getsemane, todos os discípulos se dispersaram, mesmo para poder cumprir aquela palavra de Zacarias, né? Eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, a Bíblia não indica, não tem nenhum versículo dizendo de que Pedro,
não é? E nenhum dos outros, além de João, que estavam durante toda a crucificação. Exato, exato. Ou seja, a Bíblia é bem clara, falando sobre a pessoa de João, Maria, mas não de Pedro. Pastor Alexandre, com a segunda e a terceira pergunta, eu creio que o pastor anotou aí. Pronto. O termo a cabidela eu conheço. Lá no Ceará usa esse termo também, galinha cabidela. Meu pai propriamente deixava aqueles não era crente ainda, não era cristão, deixava aquele pescoço cheio de sangue. Eu nunca gostei. Mas vamos deixar o gosto de lado, vamos para a resposta bíblica, né? Isso é fácil de entender quando você vai para Atos capítulo 15, a decisão da Assembleia de Jerusalém, né, da convocação, quando eles estavam ali, as colunas da igreja reunidos, eles vão recomendar ali a Paulo, né, aos que iam pregar os gentios, do capítulo 15, versículo 18, dizendo, do 19, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios, né, os que não eram judeus, que dentre os gentios, perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Pronto, respondeu, né? Então, o cristão deve comer sangue? Não. Biblicamente falando, não. Se abster da prostituição, dos ídolos, do que é sufocado. Eu acho que eu vou me dar muito bem quando eu for nos interiores da África. Eu vou ajudar os irmãos a matar um carneiro, tá? Porque eu eu matei, sangrei. Você mata, sangra e trata, né? Eu sei tudo isso aí por prática de ter sido criado. Só que o que a Bíblia está dizendo? Não pode deixar o animal sufocado. Tinha que sangrar mesmo, meter a faca e sangrar, né? Cortar o pescoço da galinha e sangrar. Já que os irmãos entraram nesse detalhe, me permita, né? Não pode deixar sufocado, deixar sair o sangue. E não pode botar aquela bacia embaixo, parar o sangue para fazer a galinha cabidela. Biblicamente, irmã, se você gosta de galinha cabidela, então a resposta da Bíblia o que comeu, comeu, o que não comeu, não coma mais. Pronto. Desculpe eu falar de alguma forma, mas é o que a Bíblia está dizendo. Amém? Não, com certeza. Sobre a resposta na realidade, os nossos africanos aqui da África do Sul, aqui de Pretória, são muito europeus, viu, irmão? A irmã Sônia, o irmão Polaco, a irmã Luzia, não sabe matar nem um saco de feijão, muito menos matar um carneiro, né, irmão? Mas graças a Deus, só estou brincando com ele. Só estou brincando com ele. Pronto. E sobre a questão do Nordeste do Brasil, irmã Marisa, a resposta é bem simples e não é muito satisfatória a resposta que eu vou dar. Tem para todos os gostos. Tem a igreja as igrejas conservam a palavra, a doutrina da palavra, mas tem também o evangelho distorcido, o evangelho, né, que tenta estar falando da palavra, mas desvirtuando o homem do sacrifício de Jesus, da centralidade da pessoa de Cristo, né? Um evangelho cristocêntrico. Então, infelizmente, tem para todos os gostos, tá? Eu quero mais uma vez agradecer, pedir desculpa. Quando eu falei da África, eu falei dos irmãos, a minha cabeça foi na Angola, pelo que me contam, né? Foi mais para Angola. Então, quero pedir desculpa a forma mais assim descontraída que eu falei aos irmãos, né? Mas só mostrando que eu tenho a experiência do interior do estado, né? Amém. Interior Amém. Do Brasil. Isso, pastor Alexandre. Não, por acaso eu brinquei aqui com os irmãos e a irmã está confirmando. Ela está dizendo, eu não sei matar galinha mesmo, pastor. E é angolana. Pastor Alexandre, pastor Obed, a missionária Vânia, somos pessoas que temos viajado um pouco ao redor do mundo. E, irmã Marisa, a questão desta veia da teologia moderna, que tem várias linhas, tanto aquela da justiça social, quanto da teologia
tanto da prosperidade quanto a teologia da superfé, assim como a teologia da libertação. Tudo isso está em todos os cantos. Se fala-se do interior do Brasil, você vem aqui para a África, você vai para o interior de África e tem pessoas falando a mesma coisa. Em todos os lugares existem aqueles que querem a palavra e existem aqueles que, infelizmente, estão nessas situações. Muito bem. Pastor Alexandre, muito, muito obrigado pela sua presença, obrigado a todos os irmãos que se fizeram presentes, obrigado àqueles que de outros cantos, além daqui da África do Sul. Foi um prazer muito, muito grande ter a todos vocês nesta noite, e nós vamos fazer uma oração de encerramento, e como é de praxe, é o nosso costume tirar uma foto de família, né, para depois brindar os irmãos, para mandar uma memória daqueles que estiveram presentes. Portanto, depois da oração, vou pedir que já ponham os seus vídeos, liguem os vídeos para que nós possamos ver o rosto. Não importa se está de touca, despenteado, descabelado, não importa. Põe o seu vídeo, ligue, que nós queremos então tirar uma foto para juntos então lembrarmos desse dia. E lembrando a todos vocês, queridos irmãos, antes de nós desligarmos, e essa é um aviso aqui para os nossos irmãos de Pretória, que nós não teremos a nossa Santa Ceia neste domingo agora. Vai ter culto, mas não teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia estará para o outro domingo, dia 9 de agosto, e, portanto, lembro a todos de que às sextas temos o nosso estudo bíblico aqui, todas as noites temos oração, temos vigília com o nosso pessoal da intercessão, o pessoal da escola dominical está ativo com as lições, e, com certeza, queremos aqui também agradecer. Ontem tivemos uma pequena reunião da diretoria e os nossos tesoureiros mandam agradecer a todos vocês pelas ofertas e dízimos, porque disseram de que, mesmo não obstante muita gente ficar desempregada, muita gente não ter o salário completo, mas tem ofertado, tem dizimado e temos conseguido pagar as contas, e vem aqui um agradecimento, principalmente do nosso diácono Guimarães, que é o segundo tesoureiro, e ele manda agradecer aos irmãos. E como pastor e como ministério, queremos agradecer e dizer de que temos que continuar, porque a obra não se faz apenas com oração, se faz também com a nossa doação, tá bom? Vamos então a lembrar também de que sexta-feira que vem estamos aqui e teremos uma visita também de um casal de pastores nossos conhecidos ali de Orlando, na Flórida. O pastor Fernando e a pastora Silvia Pinto estarão conosco, estarão trazendo a palavra, e, portanto, quero convidar a vocês que possam também trazer este convite a outras pessoas para ouvir, então, o estudo bíblico da semana da sexta-feira que vem. Aleluia. Eu não sei se eu posso, então, pedir ao nosso querido Davi. O Davi está lá em Angola. Davi, será que pode expor o microfone, o vídeo, e orar para nós encerrarmos nesta noite, por favor? Faça isso nesse momento e ore por nós, entregando este culto nas mãos do Senhor. Irmão Davi. Amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nesta hora nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e tem coberto nossas vidas, Pai, de bênçãos espirituais, de bênçãos materiais, que nós não podemos contar, Pai. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã, e muito obrigado porque o Senhor tem livrado as nossas vidas, as nossas almas, de tudo aquilo que nós nem sequer percebemos. Agradecemos, ó Deus, por este momento que aqui tivemos, ouvindo da tua palavra, ouvindo os ensinamentos, através do pastor. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco, mesmo estando nesses tempos de pandemia, onde o Senhor tem colocado, Deus, nos corações dos teus servos, a vontade de te buscar, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. Nós agradecemos, ó Pai, por cada irmão que participou desta live, Senhor, que o Senhor possa fazer com que o Espírito Santo continue frutificando nos seus corações. Abençoa, Senhor Deus, a cada um.
Continua conosco, Senhor Deus, ministrando, curando, nos ajudando nas nossas fraquezas e debilidades. Pedimos também por aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa dispensar cura, Senhor. Que o Senhor possa dispensar da tua maravilhosa e poderosa riqueza, Senhor Deus, espiritual, para poder curar, para poder tocar nos corpos e nas almas, Senhor Deus, e restaurar. Abençoa cada um de nós, abençoa também, ó Deus, a tua igreja, fortalecei aqueles que estão fracos, ó Pai, chamando-os, ó Deus, cada vez mais para a tua presença. Abençoa também os cultos que ocorrerão ao longo deste fim de semana, que o Senhor possa estar também ministrando a tua palavra, Senhor Deus, através dos teus servos. Tudo isso, Pai, nós te suplicamos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, querido irmão Davi. E vou convidar a todos vocês, então, para porem o vídeo. Eu não sei se você tem a câmera, mas, por favor, rapidamente, Joshua, Benjamin, MC, nosso irmão Obed, nosso irmão Arlindo, a Zina está aí, graças a Deus, a Margarete está bem. Sônia, só estou vendo o teu abajur, não consigo ver tua cara. Olha a cachorrinha da Aline também está ali, aleluia. MC, põe o teu vídeo, MC, também, para tirarmos então a foto, família. Vamos aqui rapidamente dar um adeus. Tá aqui, um adeus, então faça assim para mim, ó. Dê um adeus para nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, mais uma vez, obrigado. Isso. Muito bem, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a multiforme consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês e até domingo às 10 horas. Obrigado por tudo. Presencial, e estamos no Facebook, no Instagram também. Que Deus rique e poderosamente abençoe a todos vocês. A paz.